Você recebeu uma palavra e acha que ela não vai acontecer na sua vida? Já perdeu a esperança de receber a promessa de Deus? Esse vídeo é para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana. A palavra que eu tenho hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Muitas vezes nós recebemos uma palavra com certeza de Jesus. Só que durante o caminho, vou usar esse termo, durante o caminho, vai ficando árduo, vai ficando dolorido o processo. E a gente começa a achar que aquela palavra perdeu o prazo de validade. Jesus derramou uma palavra do céu para você, mas perdeu a validade. Porque, sabe o que é, Ana Clara? É que eu recebi a palavra que eu vou ser mãe. E eu já tenho 40 anos e ainda não aconteceu. Mas quem te deu a palavra mesmo? Não é ele que até o vento e o mar obedecem? Então tem alguma coisa errada, né? Como é que vai ter prazo de validade, sendo que a terra e o céu e a terra passarão, mas a palavra dele não passa? O seu erro não é apenas não esperar mais pela promessa e achar que ela passou do prazo, mas o seu erro é achar que ele não está do seu lado. Ele suporta com você. Ana Clara, mas onde ele esteve? Nos meus momentos de dor, do seu lado, sentindo a sua dor. Eu garanto isso. Ele sente o que você sente, porque ele teve que sentir na pele a dor de ser morto, torturado, injustiçado e sofrer todo tipo de tentação para ter o teu nome escrito no livro da vida, para você viver para sempre ao lado dele. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o clamor mais íntimo do teu coração. Essa palavra aconteceu no terceiro dia após Jesus ressuscitar. No terceiro dia após a morte de Jesus. Jesus havia morrido crucificado com a promessa de que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas já haviam passado 3 dias, já estava entardecendo, e 2 homens que criam em Jesus não haviam visto Jesus ainda. E porque eles não haviam visto, eles não estavam crendo mais que essa promessa era verdadeira. Mesmo as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena, entre outras, tendo alegado que viram Jesus, que viram anjos falando que Jesus estava vivo, que o sepulcro estava vazio, eles já tinham recebido a notícia de que Jesus havia ressuscitado, que o sepulcro estava vazio, mas como eles não puderam ver Jesus, eles só souberam que o sepulcro estava vazio, eles só pensaram, caramba, Jesus não está mais lá, o sepulcro está vazio. Mas até aí não quer dizer nada, alguém pode ter esvaziado o sepulcro. Então, eles estavam sem a convicção de que o sinal que estava na vida deles era de Deus. Quer saber se uma coisa é de Deus ou não é? Se condiz com a palavra dele, é Deus. Ele não disse que ressuscitaria o terceiro dia? Então, só de o sepulcro estar vazio, você já tinha que estar comemorando. Mas não. Eles não estavam. Às vezes a gente também é assim. Já tem um monte de sepulcro da nossa vida vazio, mas a gente está esperando ver, tocar, pegar, que nem Tomé, para poder crer. Só que Jesus está te dizendo hoje, o que tinha que tirar da sua vida eu já tirei, o que tinha que fazer na sua vida eu já fiz. Quando é que você vai comemorar e dar glória ao meu nome? Então essas pessoas eram pessoas que seguiam a Jesus, mas havia chegado o tempo da promessa, eles haviam recebido a notícia, olha, Maria Madalena foi lá e falou com os anjos falaram para ela que Jesus ressuscitou e o sepulcro está vazio, ponto. Eles acreditaram?
Não, estavam esperando um sinal maior. Qual era o sinal maior? Ver Jesus. Então, naqueles mesmos dias, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Emaús, nome de um lugar, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam conversando. Caramba, hoje já é o 3º dia, Jesus não voltou. Enquanto conversavam e discutiam, olha só, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando você precisar testificar só com os seus olhos para crer, Jesus vai te ensinar um novo método de crer e não vai deixar os seus olhos contemplarem, até que você aprenda a confiar nele primeiro. Eles queriam ver, não queriam? Jesus não deixou que eles vissem, que eles reconhecessem Jesus. Mas eles perceberam que um homem estava caminhando com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. Ou seja, muitas vezes você está assim, o que você quer está do seu lado, mas a tua falta de fé não permite você alcançar. E Jesus lhes perguntou, olha como Jesus é quando ele quer, sobre o que vocês estão discutindo? Como se Jesus não soubesse. E aí eles pararam e falaram, nossa, você é o único aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus perguntou, nossa, que coisas? E aí eles, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles falando com o próprio Jesus sem saber. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, mas ele foi condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a nossa redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu, ou seja, é o tempo. Algumas das mulheres deram um susto na gente hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Ou seja, ao invés de você dar glória a Deus pelo que está vindo na sua vida, você está se assustando com o avançar da promessa de Deus. Quando você está com um pensamento desalinhado, até o que era para te alegrar te assusta. Jesus lhes disse, como vocês custam a entender? Jesus dizendo, como vocês demoram a crer em tudo? E aí, ao se aproximarem do povoado, eles ainda não reconheceram que era Jesus. Jesus fez como quem ia mais adiante, como quem estava indo embora. Mas eles insistiram. Fica com a gente, pois a noite já vem, o dia está quase acabando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Finalmente os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Mas Jesus desapareceu da vista deles. E eles perguntavam um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto eles nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando Jesus partiu o pão, Jesus remeteu a Santa Ceia, que significa o sacrifício do corpo dele naquela cruz. Então Jesus deixou com que aquele momento de intimidade na mesa, de partir o pão, que traz à memória tudo o que ele fez em sacrifício, Jesus deixou com que aquele momento que trouxesse a memória da dor, do processo, Jesus deixou e selecionou que aquele momento que remetesse ao processo abrisse os olhos deles. Porque às vezes você só vai entender o que Deus tem para você quando você lembrar o processo que é para você chegar lá.
Tem lugares que você só vai acessar se submeter ao processo de Deus. Então, lembrando eles do processo da crucificação através do partir do pão, Jesus deixou ele com que eles o reconhecessem. Então Jesus desapareceu. E eles se perguntaram: nossa, mas quando ele falava, a gente não sabia que era ele ainda. Mas o nosso coração estava queimando enquanto ele falava das palavras de Deus, né? Em outras palavras, a gente não sabia que era ele, mas a gente sentia a presença dele. Porque ele é assim. Ele sente a sua dor e faz você sentir a presença dele. Então, qual foi a atitude dele depois que Jesus desapareceu e que eles reconheceram Jesus? Murmurar mais? Se abater? Tomar um suco? Continuar partindo pão e comendo? Não. Porque depois que você tem a fé restaurada, você tem que tomar uma atitude. Então eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam indo a um caminho de Emaús. Eles estavam indo para Emaús como um refúgio. Qual era a distância de Emaús para Jerusalém? 11 quilômetros. Então eles pensaram, vamos para bem distante de Jerusalém, porque a gente fica longe dessas notícias. Porque isso já está aborrecendo a gente. O pessoal fica falando que ele está vivo e a gente não viu ele ainda. Então eles foram para longe. Mas quando eles estão no caminho, quem vem com eles? O caminho, a verdade, a vida, Jesus. Porque você acha que você pode fugir dele, mas ele vem com você pelo caminho que você vai, porque ele é o caminho para a sua vida. Então eles partem para Emaús, o caminho distante de Jerusalém. Mas quando eles veem Jesus, para onde é que eles vão? Direto e imediatamente para Jerusalém. E eles testificavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, o testemunho que antes eles não acreditavam, que as mulheres viram, que Simão também viu o sepulcro vazio, eles passaram a acreditar e a verbalizar. Porque quando você crê com convicção, o próximo passo é proclamar com a voz. Que Jesus te abençoe e volte a te dar fé no que ele falou. Volte a sonhar, mas volte também a orar. Porque ele tem coisas para liberar na sua vida. Mas ele quer que você tenha fé para acessar. Fique com Jesus. Tchau, tchau.